Jesus, Maria, José, nossa família, vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Reverendíssimo cônego José Bartolomeu Félix, vigário-geral desta Diocese de Caruaru, em nome de quem saúdo todos os demais presbíteros que concelebram esta divina liturgia. Igual saudação afetuosa aos reverendos diáconos, ao clero religioso, às irmãs na vida consagrada e religiosa e aos nossos queridos seminaristas. Uma das mais belas expressões litúrgicas do Missal Romano diz: em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. De fato, não podemos estabelecer comunhão senão pela fé. É excrescência dizer que nós estamos em comunhão senão pela oração. Somente quando professamos o credo, o único e verdadeiro símbolo apostólico, nós estamos em comunhão com a Igreja, com o Romano Pontífice, com o Bispo diocesano. De outra forma, que não seja a profissão de fé, o símbolo apostólico, ou as aclamações litúrgicas que rezamos, tudo mais se torna opiniões pessoais e, consequentemente, heresias individuais. Aqui estamos, portanto, rezando e, através da nossa oração, estamos em comunhão com toda a Igreja. Deste modo, não participamos tão somente de um momento histórico, que é o jubileu celebrado a cada 25 anos. Podemos fazer memória e particularmente lembro, não apenas com nostalgia, do jubileu do ano 2000, mas lembro com grande saudade do jubileu da misericórdia, ambos celebrados na minha memória e em minha história de vida. Hoje celebramos, em pleno tempo do Natal, na oitava do Natal, o jubileu da encarnação do Filho de Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. 2025 anos da presença do Filho de Deus, não mais no tempo cronológico, embora o contemos segundo um calendário, não mais num espaço circunscrito ao Oriente, mas agora pela ação e pela força do Espírito Santo na vida da Igreja e na vida do mundo. Assim, queridos irmãos e irmãs, é que celebramos este jubileu como peregrinos na história e no tempo. É muito fácil contar as batidas de um relógio. É muito fácil perceber no mundo digital as frações de segundos que se esvaem. Mas não é o tempo que passa, somos nós que estamos passando. Somos nós que somos passageiros no tempo. E por isso a importância de bem aproveitarmos o nosso tempo, não na perspectiva do carpe diem, de quem quer aproveitar o tempo a qualquer custo, mas de quem aproveita a sua vida diante de Deus. E assim é que nós aqui nos encontramos todos como peregrinos, no feliz vocábulo, na feliz expressão utilizada pelo Santo Padre, o Papa Francisco, peregrinos da esperança. Deste modo, recordamos a palavra de Deus de hoje,
em que a família sagrada de Nazaré, em caravana, se dirigia a Jerusalém, 12 anos depois do nascimento de Jesus. 12 anos em que o Filho de Deus, no templo, demonstrava a sua sabedoria divina. De fato, o Verbo é a sabedoria do Pai que se encarnou, mas ao mesmo tempo verdadeiramente homem, crescia em sabedoria, idade e graça. Aquela caravana que se dirigia a Jerusalém é utilizada nos evangelhos com a expressão grega sínode, que significa escuta. A igreja está em sínodo, ou esteve em sínodo até poucas semanas atrás. E é nessa perspectiva que nós somos peregrinos, numa igreja que é uma caravana para o reino dos céus. Notem bem, reverendos padres, uma caravana para o reino dos céus, não para o céu, porque o céu nos é dado como esperança, não como certeza. Se não houver o inferno, se não existir o purgatório, não existe, por consequência, necessidade de conversão e, menos ainda, necessidade do sacramento da confissão e do perdão dos pecados, que se alcança primeiramente pelo batismo. Portanto, o céu nos é dado como uma esperança, e nós somos peregrinos nesta igreja que caminha em caravana para Jerusalém, como peregrinos da esperança, diferente da preposição de, uma vez que a nossa esperança não se encontra em pessoas humanas, sejam elas quais forem, dos papas, dos cardeais, dos imperadores e presidentes, dos governantes e demais políticos. A nossa esperança não reside em pessoas humanas. A nossa esperança se encontra unicamente em Deus. Ele é a nossa única esperança, pois pelo mistério da sua encarnação, pela sua morte e ressurreição, nos é dada a salvação. Por isso que nós somos felizes. E o salmista dizia com todas as letras e com toda a ênfase: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Nesta caravana, não mais para Jerusalém, aquela de Israel, próximo a Tel Aviv, mas a Jerusalém do alto, a Jerusalém celeste, estamos todos nós peregrinando em caravana, numa barca que se chama igreja. Esta barca, esta nave, possui uma âncora que se chama a cruz redentora. Por isso o símbolo do jubileu é a cruz. Por isso a cruz se torna, como o evangelho proclamado há pouco na Igreja do Rosário, o nosso único caminho. Não existe caminho para o reino dos céus que não passe pela cruz. O que não passar pela cruz, queridíssimos irmãos, tenham a mais absoluta certeza, é engodo, é falsidade, é pregação vazia, cheia de otimismo, mas desprovida de esperança, pois a nossa única esperança é o Cristo crucificado. Ele, a sua cruz, é a âncora sobre a qual está segura e fundada a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes, de fato, felizes verdadeiramente somos nós, se a nossa única esperança é Cristo, se a única esperança do cristão encontra-se em sua cruz. Esse é o caminho, repito, mas nós também devemos ter medo. Falsa é a doutrina,
falsa é a catequese que prega que nós não devemos ter medo de Deus. Afinal de contas, o nosso único e grande medo é perder a vida eterna, é perder a nossa salvação, é perder a única vida verdadeira, definitiva e eterna que se encontra em Deus. Esse é o nosso medo. Não é no sentido do respeito, é no sentido mesmo do temor, de quem teme desviar-se do único caminho que é Jesus Cristo, nosso único Salvador. Por isso a família Sagrada de Nazaré faz a experiência, conforme dizia hoje pela manhã, e agora repito, dando a fundamentação teológica, é próprio do venerável Fulton Sheen a expressão de que Maria, concebida sem pecado, a Imaculada Conceição, experimentou a perda de Deus, não pelo pecado, menos ainda pela perda da graça. Maria é cheia de graça, Maria é toda pura, Maria é toda santa, mas ela experimenta a condição nossa de pecadores, exilados, quando perde, ao longo de 3 dias, o seu filho. Perder Deus é perder a graça. Perder Deus é a maior desgraça, seja na vida de um sacerdote, seja na vida de qualquer cristão. Sem Deus, literalmente, estamos perdidos, porque sem a cruz de Cristo não há salvação. É deste modo que Maria e José, angustiados, procuram o seu filho, como todos nós, em meio às vicissitudes deste mundo. Não são apenas as tragédias da guerra, da fome ou das pestes. É a grande tragédia humana do ser humano que, sem a referência do seu Criador e Pai, se perde na vida e envereda pela perdição do pecado. É assim que Maria e José experimentam a angústia própria de todo ser humano que perde Deus. Nós sabemos o que significam as vitórias, mas nós também sabemos o que significam as derrotas. Perder a saúde, perder um ente querido, perder algo valioso em sua existência. E o que dizer da perda de Deus? O que significa na vida do cristão ou de um religioso perder a graça de Deus? É esta perda, experimentada e enfrentada por Maria e José, que se encontram todas as perdas humanas, mas sobretudo esta, a perda da fé, a perda da graça de Deus. Maria é a nossa porta-voz, é a nossa intercessora, mas é também aquela que diz, em nosso nome, a seu Filho Jesus Cristo: não vês que eu e teu Pai estávamos angustiados? E qual é de fato, queridos irmãos e irmãs, a angústia do tempo presente, se não esta, a perda de Deus? Perder a esperança não significa mais ser um peregrino. Quem perde a esperança é um errante, que vive pelos descaminhos do mundo, procurando o Salvador da pátria, Salvador disso e daquilo, quando a nossa salvação se encontra na cruz. Esta é a resposta de nosso Senhor a Maria e a José, angustiados, ou como nós aqui em Pernambuco tanto repetimos, aperreados, tão angustiados. A eles, seus pais, a nós, seus irmãos e filhos de Deus, Jesus nos diz:
Ele nos responde: não vês que eu estou ocupado com as coisas do Pai? Porque a ocupação primeira da vida do cristão são as coisas de Deus, é a casa do Pai. E por isso ouvíamos, mais uma vez, trazendo à memória o Evangelho proclamado na Igreja do Rosário: embora na casa do Pai existam muitas moradas, Jesus escolheu morar entre nós, habitar neste mundo, fazendo-se próximo e companheiro de nós. Para quê? Para nos mostrar que a única casa que nos interessa é a casa do Pai. As outras são todas como esta catedral, são tendas provisórias. Aqui ninguém tem lugar definitivo, nem mesmo o inquilino desta cátedra, porque aqui todos nós somos passageiros, peregrinos para a casa do Pai. Esta é a única casa que nos interessa. Não são casas que são frutos de conquista, até porque a verdade, recordava o saudoso Papa Bento XVI, não é determinada pela maioria. Verdade não se escolhe, não se elege pela maioria. A verdade é única, a verdade é uma só, é Jesus Cristo. Como também essa verdade não precisa de aplausos. Essa verdade é que nós somos transitórios, nós somos passageiros neste mundo. Mais dia, menos dia, mais tempo, menos tempo, todos nós passaremos pelo tempo, pela história, por este mundo. E o nosso lugar definitivo, o nosso objetivo é a casa do Pai. E esta casa do Pai nos é assegurada em nossa esperança pela fé na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Como Maria, Nossa Senhora das Dores, Mãe da Igreja e padroeira desta diocese, guardemos e conservemos esta verdade em nossos corações, para que um dia sejamos dignos, sejamos felizes de alcançar juntos a casa do Pai. Amém.